Gente, o convite que me fizeram foi para conversar com vocês sobre biologia. Mais especificamente sobre águas marinhas. Vocês devem estar falando, Luciana, água viva. O que água viva tem a ver com uma pessoa que é advogada e que pesquisa fim de vida? Mas não é qualquer água viva, gente. Nós vamos conversar sobre essa água viva. E ela se chama Turritopsis dornii. Bonita ela, né? E o nome dela é super difícil de falar. A Turritopsis dornii é considerada o único ser vivo imortal do planeta Terra. Isso mesmo. Ela não morre. É o único ser que nós temos notícia em todo o planeta que não experimenta a sua própria finitude. Confesso para vocês que quando me contaram essa história, eu senti uma inveja profunda dessa água viva. Primeiro porque ela é linda. Quase a Gisele Bündchen das águas vivas. Segundo, porque eu fiquei pensando como seria bom não experimentar a finitude. Viver para sempre. Não ter que pensar na morte. E aí, eu fui entender melhor como é que funciona esse processo de imortalidade dela. Porque eu fiquei com medo, imagina, será que ela fica bonita assim até ela morrer? Até ela não morrer, né, na verdade? Vai ficar assim para sempre? Como é que funciona isso? E aí eu descobri o seguinte, que a Turritopsis dornii ela tem um processo de envelhecimento, que quando ela chega na fase de envelhecimento, ela breca, o organismo dela breca esse envelhecimento. E ela volta para um estágio de pólipo. É como se nós, seres humanos, quando atingíssemos mais ou menos uns 70 anos, voltássemos para um estágio mais rudimentar do que o estágio embrionário. O pólipo na embriologia, ele se compara a um estágio anterior do embrião. Imaginem isso. E aí eu falei, bom, quero não. Ser imortal, para ser menos do que um embrião, passo essa história. Turritopsis, te achei linda, maravilhosa, mas não quero. Muito obrigado. Por quê? Porque eu gosto de viver interagindo com as pessoas. Eu gosto de estar viva, e acho que vocês também, para a gente poder conversar, para a gente poder dançar, para a gente poder sair com os amigos, abraçar os nossos amores. E ela não pode fazer nada disso. Porque ela está num estágio extremamente rudimentar, experimentando essa tal da imortalidade. E aí eu comecei a pesquisar por que ela desperta tantos sentimentos. Por que quando a gente olha para a Turritopsis dornii, a gente fica meio enciumado com essa característica dela? Porque todos nós, seres humanos, temos dificuldade com a morte. Independente de onde a gente mora, de qual é a nossa cor, a nossa orientação sexual, qual é a nossa religião, existe um sentimento que nos une enquanto humanos. O medo da morte. O medo de sofrer. O medo de não termos mais os nossos amores. O medo de sermos esquecidos. E esse medo tem propulsionado inúmeras pesquisas ao redor do mundo e ao longo da história. Na China imperial, os imperadores contratavam alquimistas para que fizessem poções mágicas, elixires da juventude. A ideia era que quando se bebesse essas poções, se adquirisse a imortalidade. Mas sabe o que acontecia com muitos deles? Eles bebiam e morriam imediatamente. Então aquilo que era para dar imortalidade, acelerava o processo de morte. O Isaac Newton, vocês conhecem. A gente conhece o Isaac Newton da lei da gravidade. Ele também deixou escrito uma fórmula da imortalidade. Vocês sabiam disso? O Newton deixou um caderninho escrito uma fórmula que seria supostamente capaz de transformar qualquer metal em ouro. E mais do que isso, essa substância, quando ingerida pelo ser humano, daria ao ser humano a imortalidade. Essa história de uma substância que transforma metais, qualquer metais, em ouro, é antiga e muito recente também. Quem gosta de Harry Potter, lembra da Pedra Filosofal.
A pedra filosofal é um conceito da alquimia, que existe há muitos e muitos séculos. E ela parte de um pressuposto de que um dia nós vamos descobrir uma substância que vai transformar qualquer metal em ouro e que vai nos dar a dádiva da imortalidade. E aí eu pergunto para vocês, o que é que nos faz humanos? O que nós estamos fazendo com a nossa humanidade? Hoje, nós estamos pesquisando a imortalidade também. Só mudou a forma da pesquisa. Jovens empreendedores estão colocando muito dinheiro em pesquisas atuais para se descobrir a imortalidade. Esses jovens dizem frases como: eu tenho raiva da morte. A morte nunca fez sentido para mim. A morte é um problema a ser resolvido. E se eu tenho raiva da morte, o que eu quero é que ela se dane. O que eu quero é que eu viva para sempre, imortal, não é verdade? Vejam só, as mulheres vão me entender. Vocês conhecem aqueles slogans de capa de revista do tipo: os 60 são os próximos 40, os 50 são os próximos 30? Tem um slogan maravilhoso. Os 90 serão os próximos 50. Esse slogan é da Matusalém Foundation. Olha que nome legal. O que a Matusalém Foundation está prometendo para a gente? Que nós vamos chegar com 90 anos com um corpinho de 50. Que com 90 anos nós não vamos ter bico de papagaio, dor na coluna, que não vamos ter ruga. E se com 90 a gente vai estar parecido com 50, significa dizer que nós estamos aumentando a nossa longevidade. Não é verdade? E aí eu pergunto para vocês, o que nos faz humanos? O que nos faz humanos? Estão prometendo, muitos cientistas, que nós em breve seremos capazes de viver 1000 anos. Que em 2045 nós vamos conseguir transplantar a nossa mente, a nossa consciência para um chip. E que daqui a pouquinho nós vamos chegar nas farmácias e comprar uma pílula que vai congelar o envelhecimento. Será que quando nós formos capazes de fazer tudo isso, nós seremos imortais? Ou nós mudaremos o nosso conceito de morte? Será que se tirarmos a nossa consciência e colocarmos ela em outro lugar ou em outro ser, nós continuaremos vivos? Será que o que a gente está fazendo é imortalidade ou uma nova forma de morrer? O que nos faz humanos? Eu acredito que o que nos faz humanos é a consciência da nossa finitude. Que é a consciência de que nós somos seres finitos que nos move. Que a gente acorda todos os dias e faz tudo o que a gente faz. Trabalho, amores, desamores, descobertas, obras-primas. Porque a gente sabe que a gente vai acabar. E será que se um dia a gente descobrir que nós não vamos acabar mais, nós ainda seremos capazes de fazer tudo o que a gente faz hoje? Quando o Eric Clapton, naquela música Tears in Heaven, que ele fez para o filho, criança, que tinha acabado de morrer, quando Clapton suplica para o filho dele: você me reconheceria no paraíso? Tem poesia mais linda e mais triste sobre a finitude do que essa? Tem humanidade maior do que essa súplica de um pai? O que o Clapton está mostrando para a gente é que apesar, e ainda que ele seja o rei das guitarras, ele é humano, como qualquer um de nós. E como qualquer um de nós, ele tem medo de ser esquecido com a morte. Vocês já pensaram se vocês também têm esse medo? Quais são os sentimentos que a morte causa em todos nós? O que nos faz ser humanos? O que nos move? O que nos faz levantar todos os dias? De novo, eu acredito que é a nossa finitude.
que é a certeza de que nós não estaremos mais aqui e que a gente quer deixar algo. Perguntaram para o Bill Gates o que ele achava dessa galera que está botando muito dinheiro na imortalidade. Afinal de contas, o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo. Se esse negócio dá dinheiro, ele deve querer botar o dinheiro dele também. O Bill Gates disse assim: eu acho muito egocêntrico que enquanto pessoas morram de tuberculose e malária, os ricos se preocupem com a própria imortalidade. O que o Bill Gates está dizendo é que a gente precisa assumir a nossa finitude. O que ele está dizendo é que a gente precisa entender que a morte faz parte da vida. E que a gente morre todos os dias. A gente morre quando é demitido de um emprego. A gente morre quando o namorado termina com a gente. A gente morre quando está fazendo aquela festa de casamento, 6 meses preparando a festa de casamento, a festa dura 6 horas. Acabou. A gente morre todos os dias. E todos os dias a gente renasce. A morte faz parte da vida. O que vocês falam com uma pessoa quando a pessoa perde alguém? Quando ela experimenta a morte? A gente normalmente diz assim: tudo passa. Deus sabe o que faz. Não é verdade? Por que a gente fala isso? No fundo, essa frase é muito piegas. Essas frases. E elas não resolvem muita coisa. Todo mundo fala que tudo vai passar. Mas quem está vivendo o momento acha que aquilo não vai passar nunca. Por que a gente faz isso? Por que isso é uma forma de consolo? Porque nós não damos conta do silêncio que é a morte. A morte é um vazio, é um grande silêncio. E nós, seres humanos, estamos acostumados a oralizar tudo. A gente fala demais. Fala, inclusive, quando não deve falar. Todos nós fazemos isso. Todos nós olhamos para a morte e achamos que a gente pode dar conta dela. Só que a gente se esquece que, ao contrário do que os empreendedores do Vale do Silício entendem, a morte não é um problema a ser resolvido. Ela é um mistério a ser experimentado por todos nós. E quando a gente deixa de experimentar esse mistério, a gente se desumaniza. A gente abre mão do que nós temos de mais humanos, que é a certeza da nossa finitude. A Organização Mundial de Saúde tem um dado de 2016 que diz que a cada 10 mortes no mundo, 6 são causadas por doenças crônicas. Significa dizer que 60% das pessoas que morrem no mundo morrem de uma morte avisada. O que é uma morte avisada? Eu sei que eu tenho uma doença. E eu sei que essa doença vai me causar a morte, pelo menos em teoria, daqui a um tempo X ou Y. Se 60% de nós vamos morrer de doenças crônicas, nós precisamos falar sobre a morte. Um desafio. Se vocês hoje tivessem que escolher como vocês querem morrer, que escolha vocês fariam? Vocês têm 2 opções. Morrer de susto, ou seja, dormir hoje à noite e não acordar. Ou receber um diagnóstico de uma doença crônica, progressiva e que vai te levar à morte daqui a pouco tempo. O que você escolheria? Muitos de vocês devem ter pensado em morrer de susto. Morrer de susto não possibilita com que a gente se despeça. Não possibilita com que a gente feche ciclos. E nós, seres humanos, a gente sempre acha que vai ter um outro dia. Vocês já experimentaram consolar um amigo que está triste por qualquer coisa? Bateu o carro, imagina. Muito bravo porque bateu o carro, a gente vira e fala assim: olha, fica calmo, vai dormir. Nada melhor do que um dia após o outro, com uma noite no meio. E se o dia seguinte não chegar? Nós não damos conta
dessa ideia. A gente não vive achando que o dia seguinte não chega. A gente acha que ele sempre chega. E a grande verdade, gente, é que a morte precisa ser vista por todos nós como nossa companheira. A gente precisa falar de morte. A gente precisa pensar sobre morte. A gente precisa escrever sobre morte. Há 1 ano atrás, mais ou menos, eu recebi essa caveira de presente de uma aluna. E ela foi me dar esse presente muito tímida, falando: professora, eu estou com medo danado de te dar esse presente, porque minha mãe achou que eu era louca de comprar uma caveira para te dar. Mas eu falei com a minha mãe que você pesquisava sobre finitude e que fazia sentido. E ela me deu essa caveira, e hoje, essa caveira está no meu quarto. Ela está junto com as fotos do meu filho, com as fotos do meu marido, com os meus livros. Porque todos os dias, quando eu acordo, e todos os dias quando eu vou dormir, eu olho para essa caveira e lembro que o importante da vida é o aqui e o agora. Eu nasci morrendo. Eu nasci com uma cardiopatia congênita, transposição das grandes artérias, em Vitória, no Espírito Santo. E fui transferida para o Instituto do Coração com 2 dias de vida. Durante a transferência, os médicos disseram para os meus pais que eu morreria. Eu tive inúmeras paradas cardíacas durante a transferência. Eu não morri, como vocês podem perceber. Mas eu experimentei uma outra situação, e essa faz menos tempo. Eu tenho um filho que vai fazer 3 anos. Quando eu quis engravidar, eu procurei vários médicos para saber se eu poderia ou não engravidar. E ouvi de um desses médicos que eu poderia sim engravidar, mas que eu precisava saber se eu queria estar viva para criar o meu filho, porque ela achava que eu morreria na mesa de parto. Eu engravidei, obviamente eu não fiquei com essa médica. Eu engravidei, eu tive o meu filho, mas eu entrei na sala de parto chorando e pedindo para que não me deixassem morrer. Meu filho está vivo, está lindo. Eu costumo chamar ele do filho da felicidade. Mas todas essas minhas experiências me fizeram perceber, depois de alguns anos de terapia, que eu pesquiso sobre direitos de pessoas em fim de vida, porque eu sempre estive em fim de vida. Porque todos nós estamos em fim de vida. E quando a gente pensa que a nossa vida pode terminar amanhã, a gente para pensar o que nós gostaríamos de fazer com a nossa vida. E quando a gente fala de pacientes com aquela doença crônica que a Organização Mundial de Saúde disse que 60% de nós teremos, ou seja, com pessoas que vão morrer dependentes, que vão precisar de ajuda, que vão precisar de cuidados. Quando a gente pensa nessa situação, pensar sobre a finitude faz ainda mais sentido. Por isso, o convite que eu faço para vocês é que pensem sobre a própria morte. Não é a morte televisionada, não, é a morte de vocês. Escrevam um testamento vital. Escrevam como vocês gostariam de ser cuidados quando vocês estiverem com uma doença crônica, incurável, numa situação de terminalidade. Façam esse exercício. Olhem para dentro de vocês. O testamento vital permite e possibilita com que a gente tenha gentileza de olhar para dentro de nós mesmos e verificar o que é importante na nossa vida. O testamento vital permite com que a gente olhe para Turritopes Dornii e pense que o belo da vida não é ser imortal. Que o belo da vida é viver, é nascer, se desenvolver, crescer, envelhecer e morrer. Porque quando a gente nega a morte, a gente nega a nossa humanidade. A gente nega a nossa existência. E aí, a gente vai viver segundos, minutos,
horas, dias, meses e anos. Vamos fugir da morte. Vamos virar a esquina e encontrar com ela. Porque a grande verdade da vida é que a morte sempre surpreende. Muito obrigada.